Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Eu sou o pastor Nilson, né? Sou um amigo de Jesus e tem sido um prazer estar aqui com os amigos de Jesus compartilhando dessas devocionais, né, do livro Tudo para Ele, de Oswald Chambers, né? Nós fazemos parte também do Instituto Jesus Cristo, do Ministério Permanecer em Cristo, né, como um amigo de Jesus participando dessas devocionais. Eu estou aqui em São Paulo, né, capital, e hoje eu vou ler aqui com você, né, a devocional do dia 19 de março. Hoje é quarta-feira, 19 de março de 2025. O título dessa devocional é Abraão, sua vida de fé. Abraão, sua vida de fé. O texto base que nós temos para essa devocional está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Hebreus 11, 8, que diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Então Abraão, pela fé, ele partiu para um lugar sem saber aonde ia. O texto do devocional aqui diz assim: no Antigo Testamento, o relacionamento de uma pessoa com Deus era visto pelo grau de separação na vida dessa pessoa. Essa separação é demonstrada na vida de Abraão quando ele se afastou do seu país e de sua família. Quando pensamos em separação, não nos referimos a uma separação literal dos membros da família, que ainda não têm um relacionamento pessoal com Deus, mas uma separação mental e moral dos pontos de vista deles. Jesus Cristo se referia a isso no Evangelho, lá em Lucas 24, 26, 14, 26, né? Lucas 14, 26, quando Jesus fala que quem não ama ele mais do que pai, mãe, irmãos, né? Ele não pode ser meu discípulo. Continuando, ter uma vida de fé significa nunca saber para onde estamos sendo levados. Porém, isso significa amar e conhecer aquele que está no comando. É literalmente uma vida de fé, não de compreensão e razão. Uma vida de conhecer aquele que nos chama para seguir. A fé é fundamentada no conhecimento de uma pessoa, e um dos maiores enganos no qual caímos é acreditar que se tivermos fé, Deus certamente nos conduzirá ao sucesso no mundo. O estágio final de uma vida de fé é a construção do caráter, e nos deparamos com muitas mudanças ao longo do processo. Sentimos a presença de Deus ao nosso redor quando oramos, mas apenas somos momentaneamente transformados. Tendemos a voltar aos nossos caminhos habituais e a glória desaparece. A vida de fé não é uma vida de um momento glorioso após o outro, como o bater das asas de uma águia, mas uma vida de consistente rotina. Uma vida de caminhar sem fatigar-se. Isaías 40, 31. Não se trata de uma questão de santidade da santificação, mas de algo muito à frente. É uma fé que foi testada e provada e resistiu ao teste. Abraão não é um modelo, o exemplo da santidade e da santificação, mas o modelo da vida de fé, uma fé provada e real, edificada no verdadeiro Deus. Abraão creu em Deus, é o que diz Romanos 4, 3. Interessante a maneira, né, que Oswald Chambers aborda aqui esse exemplo do Abraão para as nossas vidas. Por quê? Muitas vezes nós somos tendentes, quando pensamos em fé, né, ou até quando nós ouvimos a palavra fé, nós somos tendentes a pensarmos na fé como um meio para nós conquistarmos a resposta das nossas orações, né? E aí nós pensamos na fé como uma forma, um meio, né, que eu possa ter sucesso na vida, né, vencer todas as provações. Não que Deus não queira fazer isso, não faça isso na nossa vida, Ele faz. Deus quer que nós oremos, Ele quer operar através da fé. Mas nós precisamos entender que a prioridade da fé, né, a primeira coisa que a fé nos leva é a crer em Deus. Há uma pequena diferença aí que a gente precisa prestar muita atenção, porque ela vai fazer grande diferença, essa pequena diferença. Quando fala que uma coisa é você crer na fé para ter a resposta da oração, outra coisa é você crer no Senhor que responde a oração. Tem um autor que eu gosto muito, né, que
Mike Wells, né? Ele também é alguém que tratou muito sobre aí o permanecer em Cristo, inclusive o pastor Carlos McCord sempre cita ele também, né, nos seus estudos. Mike Wells, ele tinha uma citação dele que eu acho muito interessante. Ele diz que nós não devemos crer, né, na resposta da oração. Nós não devemos crer na resposta da oração. Nós devemos ter fé naquele que responde à oração. Ou seja, né, na nossa vida, nós temos que estar muito atentos a isso, porque às vezes nós corremos o risco de acharmos que a fé é para nós caminharmos e conquistarmos coisas na vida, quando na verdade o objetivo principal da fé é nos levarmos a crer e confiar naquele que é o nosso Deus, que é o Senhor da fé. Quando o Chambers fala ali que nós precisamos, né, saber que quando nós temos fé, muitas vezes nós não sabemos para onde nós estamos indo. Muitas vezes não sabe para onde Deus está nos levando. Mas a fé nos leva a crer e confiar e amar aquele que está nos levando. Então, ter fé é muitas vezes não saber. Não sei para onde ele está levando. Não sei se vai dar certo as coisas como eu estou imaginando da maneira que eu penso. Eu não sei para onde eu estou sendo levado. Mas uma coisa eu sei, que aquele que está me levando, ele sabe o que está fazendo. E assim Abraão, então, ele creu e saiu, sem saber ainda para onde ir. Mas saiu porque Deus disse, vai, e eu vou te mostrar e vou te levar, e assim ele foi. Né? Amém? Vamos fazer isso na nossa vida, confiar nesse Deus e esteja nos levando onde estivermos, vamos confiar e amá-lo acima de todas as coisas. Esse é o principal foco da nossa fé. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia se revelou a nós. Obrigado porque o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor nos levou a conhecê-lo. E hoje nós queremos viver com foco no Senhor, olhando para o Senhor. Nós não queremos construir a nossa vida, ó Deus, simplesmente achando que a fé é para nós vencermos e conquistarmos coisas na vida, mas que nós estejamos sempre entendendo que a fé é para nos levar a te amar ainda mais, te conhecer mais, se aproximar mais de ti. A fé, Senhor, é para nos levar a ter uma experiência de intimidade com o Senhor, e é isso que nós queremos. Então nos ajuda, Senhor, a não ficarmos tendo fé apenas na resposta da oração, mas termos fé naquele que responde à oração. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando essa devocional de hoje e fica sempre aquele convite, né, para você curtir. É importante você curtir aí, né? Dá o seu like, eu gostei, para que o YouTube aí entenda, né, inclusive as redes sociais entendam que isso aqui está sendo útil e mais pessoas, ele vai apresentar para mais pessoas, tá bom? Então participe também das redes sociais do Ministério Permanecer e com certeza você tem muita coisa boa aí que Deus tem para acrescentar nas nossas vidas. Amém? Até amanhã.